Queridos amigos do Instagram, aqui do perfil @joaquim.braga.neto. E amigos queridos do YouTube, do canal @Joaquim Braga Neto. É sempre com grande alegria que a gente começa esses trabalhos todos os dias, de segunda a sexta, às 8h08 da noite, trazendo sempre para você a psicologia de uma forma simples e prática, para que você possa colocar em prática aquilo que a gente fala aqui no nosso perfil, aqui no nosso canal, e dessa maneira você tenha maior facilidade, que você tenha mais ferramentas para realizar seus sonhos e para se tornar uma pessoa realizada também no seu dia a dia, na sua vida. E hoje a gente vai falar de uma coisa assim simples e ao mesmo tempo muito profunda, né? Infelizmente. Chato pra caramba, né? A gente está tentando, às vezes pisca na Claro, pisca, eu ainda tentei botar um na Starlink, o outro ali na Claro, mas vamos ver se ela firma, né? Porque fica chato, eu sei, fica chato para você, chato para mim. A minha internet está ruim mesmo, está ruim, saindo toda hora, tá mesmo. Ó, aqui no YouTube piscou de novo. Eu não sei nem se eu tento passar isso aqui para a Starlink. Ontem a Starlink estava melhorzinha do que a Claro. Bom, vamos tentar levar, e se ela piscar, tanto no Instagram como no YouTube, eu dou aquela meia trava para a gente poder seguir uma linha de raciocínio. E eu vou ver o que eu providencio aqui. Se eu mudo para Vivo, para TIM, o que eu posso fazer, porque fica realmente difícil. Parando de falar de coisa chata, vamos falar de sonhos, que é uma coisa maravilhosa e é o nosso propósito aqui. Então eu estava dizendo para você que assim como nós temos as nossas digitais no nosso dedo, assim como a gente tem uma íris própria, né? Cada palma da mão tem uma, entre aspas, uma digital. Valeu, Sandrine. Então, a gente tem, às vezes eu travo aqui, é porque o YouTube tá travando. Márcia, o YouTube está travando um pouco, mas eu estou seguindo. Vamos ver o que vai acontecer. Está piscando. Então, e eu falei para você que eu ia aprofundar o nosso papo, né? E porque é importante que a gente entenda como a gente ouve um sinal, uma intuição de que a gente deve seguir por aquele caminho e como a gente vai saber se aquele caminho realmente irá nos conduzir a um sonho, a uma realização, ou se ele vai nos levar para um abismo, né? Para um precipício. Então, é importante que a gente esteja bastante conectado. Tá complicado o YouTube. Eu acho que eu vou sair do YouTube. Márcia, você está vendo o YouTube aí? Vê se... de repente eu vou sair do YouTube. Ainda vou botar o Instagram. Porque o YouTube sai. Hein, Márcia? Bom, tá complicadinho, tá chatinho hoje. Eu tô tranquilo, né? É chato, porque a gente queria passar um conteúdo de uma forma mais fluida, né? Fluente. E aí fica assim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu vou parar aqui o YouTube daqui a pouco. Mas conforme a gente ia falando, para a gente ouvir os sinais e ter como
entender aquilo, é sempre importante que a gente saia um pouco da superficialidade dos acontecimentos. Se a gente vive uma vida superficial, eu quero uma roupa nova, eu só pensa em futilidade, em frivolidade, você vai ter muito pouco contato com aquilo que se passa no fundo de você. Eu agradeço a Rose, a Sandrine, todo mundo aqui dando uma força, mandando os likes para a gente continuar. Eu fico feliz por isso. Então, se a gente fica só na superficialidade da vida, comprar uma coisinha nova e coisas superficiais no próprio corpo, só penso na minha estética, na minha beleza, nas fotos que eu vou botar no meu perfil do Instagram, o que as pessoas vão dizer, eu quero mais seguidores. Se a gente ficar nessa vibe, a gente não vai entrar em contato com aquilo que está no íntimo do nosso ser, nas nossas partes mais íntimas, mais profundas. Então, é importante que a gente aprofunde. Mas, Joaquim, você fica falando assim, o que você quer dizer? Eu vou dar um exemplo que fica muito mais fácil de você entender. Por exemplo, quando a gente fala assim, comer o pão. O que é pão? Joaquim, aqui, pão. Aqui tem alguns. Comer o pão. O que é comer? Botar o pão na boca, morder e engolir. Isso é comer um pão, né? Simples. A gente pode ficar nessa parte mais rasa da ideia de comer um pão. Com o suor do seu rosto. Então já tem eu não vou comer o pão, eu não vou pegar o suor, botar no pão e comer, né? É claro que isso tem uma figura de linguagem nessa ideia. Joaquim, isso quer dizer, isso é uma frase da Bíblia, né? Isso quer dizer que é com o suor do nosso trabalho que a gente deve buscar o alimento, né? Buscar o alimento. Bom, então você já deu um passo mais adiante, porque você interpretou uma frase e deu um significado mais profundo a ela. Comer o pão com o suor do rosto não significa que eu vou pegar o meu suor, jogar no pão e comer. Significa que é com o meu esforço, com o meu trabalho, que eu vou buscar aquele pão e vou lutar e vou sentir, poxa, esse pão que eu comprei foi com a minha luta e a da Márcia, com o suor do nosso trabalho. Então a gente já aprofundou um pouco a ideia e comer o pão não é só botar o pão na boca e engolir. E o suor do rosto tem um simbolismo, um significado por dentro dele. Já demos um passinho mais profundo. E a gente pode dar mais um passo. Por que não foi dito na Bíblia por Moisés? Eu acho que isso está no Pentateuco, não tenho certeza, né? Mas eu acho que sim. Acho que na Gênesis, não sei. Não vem ao caso também. Por que ele não falou assim, comer a uva com o suor do seu rosto? Porque a uva, né, ou a tâmara, que são as frutas que tem lá, né, sei lá que outras frutas que tem lá, a oliva, né, a oliveira, o fruto da oliveira, eles já estão ali prontos. Então você não precisou ter nenhum trabalho a não ser o de pegar a tâmara e comer. Agora, quando você fala de comer o pão, aquele pão, ele precisou ser plantado. No caso, o trigo, né, foi plantado ali. Você jogou o fermento naquele pão. Você pegou aquele pão e sovar, acho que é sovou, né? Você sovou o pão, terceira pessoa do pretérito, né? Deve ser isso. Sovar o pão, amassar, pegar a massa, colocar ali. Só isso? Não. Você teve que fazer um forno,
Então você criou um forno. Tem 1000 maneiras de se criar um forno, mesmo naquelas épocas antigas. E além de você ter feito aquele forno, você teve que catar uma lenha, jogar aquela lenha dentro do fogo, abanar aquele troço, esquentar, botar na temperatura, pegar aquela massa que você preparou, jogar ela ali dentro, esperar alguns momentos, né, alguns minutos, até aquele pão assar, e aí sim você retira aquele pão, espera esfriar um pouco, né, para não comer aquele pão tão quente assim, e aí sim você vai comer. Então, você repara que é bem diferente que quando foi dito para a gente que a gente está comendo o pão com o suor do rosto e não uma tâmara com o suor do rosto, porque a tâmara ela pode nascer. Aqui atrás, na minha casa, nasceu um pé de mamão, não plantei. Foi algum morcego, algum passarinho que jogou a semente ali e nasceu um mamoeiro maravilhoso, está ali, o mamão. Podia pegar ali para você, acho que não tem necessidade. Se você quiser, coloca aí, pega lá, eu quero ver o mamão que dá aí. Eu vou ali e pego, está aqui na minha frente, mas eu vou ter que sair aqui para pegar o mamão. Mas aquele mamão que é lindo, que é, nossa, suculento, só não deu tempo de eu comer ele ainda hoje. Eu não tive nenhum trabalho. E o cara que está trabalhando aqui para mim, o Maurício, ele ainda pegou o mamão, que normalmente eu vou lá e pego, né? Mas esse, por acaso, ele ainda pegou e me deu. Só faltou descascar, botar mel e me dar na boquinha. Então não tive trabalho nenhum e nem vou ter trabalho nenhum para comer aquele mamão. Agora, o pão, se eu quiser um pão, eu vou ter que pegar o trigo, plantar, fazer aquele processo todo que a gente acabou de falar. Então, quando se fala em comer o pão com o suor do rosto, se vê que a gente já desceu mais alguns andares nessa ideia. Então, é algo que eu tive que trabalhar muito, não só para trabalhar no meu dia, ganhar a minha vida, lutar para trazer aquela massa para fazer o pão e coisa e tal. Então, foi através do meu esforço que eu consegui comer aquele pão. Mas essa frase, como eu falei, a gente vai dar mais um passo para baixo, né? Ou para cima, né? A gente está aprofundando. Esse outro passo que a gente vai dar, a gente já vai sair do terreno da materialidade e vamos entrar no terreno da espiritualidade. O que poderia simbolizar comer o pão com o suor do rosto? Na materialidade a gente já está aprofundando bastante. Na espiritualidade, quando eu como pão, né, comer o pão pode ser, né, a gente tem lá o momento na Santa Ceia que o Cristo reparte o pão e dá para os discípulos e fala, esse é meu corpo, tomai e comei todos vós. E aí ele fala aquelas palavras que são repetidas nas igrejas e falando aquele simbolismo que aquilo ali representa o corpo dele, coisa e tal. E ali, quando a gente está fazendo aquilo, o nosso intuito no catolicismo é simbolizado por um pedacinho da hóstia, né? Que é feita do trigo, eu acho, não tenho certeza, mas é de alguma matéria, né? E ninguém come uma hóstia para ficar mais forte. Imagina quantas hóstias a gente ia ter que comer, uma coisinha, um pedacinho fininho, uma coisa fininha. Aquilo ali vai alimentar meu corpo? Não, mas quando eu entendo que eu estou comendo aquilo ali, que aquilo ali representa o corpo do Cristo, isso no simbolismo do catolicismo, mas eu posso pegar uma palavra que não esteja restrita ao catolicismo. O próprio Paulo de Tarso, que não era nenhum católico, naquela época não existia o catolicismo, ele falou, já não sou eu mais quem vive, o Cristo vive em mim. Então Paulo de Tarso, ele era a própria personificação do Cristo.
Ele já não tinha, o ego dele já tinha acabado, ele já não era nem Saulo, o doutor da lei, nem Paulo, o doutor convertido para o cristianismo. Ele já era o próprio Cristo. Então, quando você pega aquele pedacinho de hóstia, né, no caso do católico, ou quando você ora de manhã, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso pode simbolizar aquilo que a gente falou dentro do materialismo, né? Para a gente simbolizando a comida, o alimento que vai me dar energia. Mas dentro de uma visão espiritual, quando você come esse pão, você pode estar assim, eu estou me espiritualizando. Quando eu coloco o Cristo dentro de mim, através de uma leitura na Bíblia, através de um louvor que você faça, subindo a um monte, orando e dando graças, né? Você está se conectando com Cristo. E aí você se torna um espírito mais forte, uma pessoa mais forte. Isso não tem nada a ver com você ter mais dinheiro, com ter mais seguidor no Instagram, no YouTube. Você não tem nada a ver com nada disso. Tem a ver com você se sentir fortalecido para enfrentar as vicissitudes da vida. Então você está com Cristo em você. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Comer o pão com o suor do rosto. E o que seria o suor do rosto numa visão espiritualista? Claro que nós poderíamos ter vários tipos de interpretações. Eu estou dando uma. Eu só estou querendo aprofundar em camadas. O professor Olavo Feijó, ele fala das 12 camadas da personalidade, que tem pessoas que ficam mais naquelas camadas superficiais e não saem muito daquilo. Então eu estou querendo aprofundar essas camadas. E você vai ver que isso tem a ver com os seus sonhos. Então, quando você... É porque você vai ouvir mais. Mas quando você vai se aprofundando, então, comer o pão com o suor do seu rosto. Eu sei que suor é aquele negócio que escorre, né, e sua a camisa, molha a camisa com o suor do nosso rosto. Mas o suor é assim, cara. É fácil você perdoar seus inimigos? É fácil você orar por aqueles que te perseguem e caluniam? Então, comer o pão com o suor do rosto é você fazer um esforço para se converter nessa pessoa crística. Eu não estou falando cristã, seguidora de alguma igreja. É que aqueles princípios do cristianismo estejam em você, esteja você seguindo alguma igreja ou não. É que você realmente, ao lidar com as pessoas, você perceba assim, né? Eu vos enviarei como ovelhas em meio aos lobos. Então isso está tudo dito aí para a gente. Mas não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo falará por vós. Ele vai falar por você naquele momento que você está com raiva, com ódio. Você acha que algum Espírito Santo vai entrar, vai falar por você? Quem vai falar é o cara lá das trevas. Ele sim vai falar contigo. Então, você precisa fazer um trabalho com você para que você se torne uma pessoa maior. Maior, que eu falo, é um espírito fortalecido, com, quem dera, né? Com a fibra, né? Com a têmpera de um Paulo de Tarso, de um Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer, tal como o mestre dele, que também é o meu mestre. Então, nem precisamos, então, eu não me sinto capaz, né, de me igualar a essas pessoas, né, que fazem parte da história humana,
Foram avatares fantásticos, maravilhosos. Então, mas eu me fortaleço através do meu trabalho de procurar entender as pessoas, porque elas ainda são um pouco selvagens, e é normal que uma pessoa que seja um pouco selvagem seja má, seja... Mas ela sofre muito mais do que eu, ela que me prejudica. Ela ainda sofre mais do que eu, coitada. E é normal que a gente esteja nesse tipo de troca. Isso foi dito para a gente, que seria assim. Então, a partir do momento que eu me fortaleço espiritualmente, eu não sou afetado por essas pessoas. Elas podem roubar meu emprego, elas podem me caluniar, elas podem me difamar, elas podem fazer um monte de coisas, mas elas estão fazendo com o ego, Joaquim. Mas o espírito, ele se torna fortalecido. E comer o pão é algo que vai fortalecer-me espiritualmente, não só para a lida na minha vida, aqui no mundo material, mas para algo ainda maior, né, dentro das minhas orações. E quando eu sair dessa aqui, não estiver mais entre nós, aqui nesse plano de manifestações, aqui no mundo material, eu acredito que a vida continue depois da vida. Aliás, eu acredito não, eu tenho certeza disso, que toda a minha experiência enquanto Joaquim, desde o meu nascimento no útero, né, da minha mãe até o túmulo, que esse momento que eu estou vivendo, até o momento com 65 anos, sei lá até quanto eu vou viver, mas na hora que eu entregar minha alma ao Criador, e ele vai perguntar: e aí, Joaquim, o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu fazia live lá, procurando ajudar as pessoas, e na minha vida, no dia a dia, tal. Podia ter feito mais? Podia, eu sei que eu podia, mas infelizmente não vou abaixar minha cabeça. Eu sei que tem gente que fez muito mais do que eu, mas alguma coisa eu plantei. Eu olho para trás e vejo, poxa, tem uma eira, né? Uma leira, não sei como é que chama, acho que é leira, de algumas coisas plantadas por mim em toda a minha trajetória de vida. Então vou deixar flores, inclusive flores mesmo, né? Literalmente falando. Obras, vou deixar melhorias, melhoramentos, ideias, né? Então eu espero que aquele espírito fraco que entrou, que chegou aqui no mundo, né, hesitante, inseguro, com uma fé meio enfraquecida, que eu consegui trabalhar a minha cabeça e me arrepender das besteiras que eu fiz na minha vida e me converter numa pessoa mais fortalecida. Então eu vou me aprofundando. Você, antes da gente continuar, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Está aí, Gênesis 3,19. Então é Gênesis mesmo. Está aí a Sandrine me ajudando. Gênesis 3, Gênesis, né? Gênesis é um livro espírita. Gênesis 3,19. Então, mas você pode ler isso, comerás o pão com o suor do teu rosto. Uma coisa bem superficial, não. Se eu vou trabalhar de sol a sol, com o dinheiro que eu ganhar, eu como pão. Está ali o pão, eu vou comer. Mas isso já é bom demais. Vamos combinar, né? Mas a gente está aprofundando, né? E quanto mais a gente aprofunda, a gente entra numa área que a gente, né, como a gente começou a falar, o suor do rosto não eu não vou comer pão com suor. Eu prefiro comer com manteiga, com geleia, com queijo, alguma coisa assim. Então não é comer pão com suor. Então a gente começa a dar mais passos. E esses passos vão ao infinito dentro da nossa alma, né? Vão ao infinito. Então, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você sai da superficialidade,
Maquiagem, eu nada contra a maquiagem, acho lindas, gosto de ver mulheres, né, tratadas, vou chamar assim. Eu acho que talvez eu esteja sendo até. Eu acho bonito. É normal. Aliás, elas ficam bonitas para nós, homens. Então, tudo bem, nada contra. O que eu acho que pode pegar um pouco é quando você só pensa nessa estética, nessa superficialidade, porque está na superfície mesmo, mas não vai para o fundo da alma. Você se fazer bonita como mulher, para ir para uma festa, para ir para um evento, para ir trabalhar, né? Legal, pô, bacana, isso é bom, isso faz bem. Agora, se você prima por isso e não vai mais, aí fica uma coisa muito na superfície. Aí daqui a pouco você já está entrando em excessos dessa estética, colocando peito, bunda, mais preenchimento labial, os troços aí maluco, né? Aí já, né? Pouquinho de sal deixa a comida deliciosa. Sem sal a comida fica sem graça. Agora, se botar muito sal, fica difícil, né, da gente curtir aquele prato. Então é tudo uma questão de equilíbrio, como diria Buda, né? Caminho do meio, por aí vai. Então vamos ver aqui no YouTube, graças a Deus o negócio parou, né, Joaquim, de dar aqueles problemas. Então vamos aqui no YouTube. Eu vou ler, aqui está aparecendo a telinha no YouTube. Essa tela que está aparecendo aqui na nossa live no YouTube, ela está, você já sabe, comunidade @Joaquim Braga Neto no meu canal do YouTube. Se quiser dar uma forcinha, ir lá, só clicar no canal. E está crescendo o canalzinho do YouTube, está ficando bacaninha, está ficando legal. E quando a gente chegar em 500 seguidores, aí tem uns negocinhos diferentes para a gente brincar lá, tem as coisinhas legais. Mas vamos falar do que importa? Olha o que eu botei aqui na tela do YouTube. A digital dos seus sonhos. Você tem seus próprios pensamentos. Sua força de vontade é única. Seus sonhos são exclusivamente seus. Observe outros vencedores, como é que eles estão conquistando, né? se realizando. Mas siga o seu caminho no seu próprio tempo. Não sai. Você tem um teu momento, você tem um relógio biológico teu. Eu gosto mais do dia do que da noite. Você tem o teu tempo. A minha mãe falava para mim, agora ela já está bem velhinha, adorável, Dona Cléo, com 94 anos passados. Velhinha guerreira pra caramba. Fez em agosto 94 anos. E ela falava, você foi mole até para nascer. Diz ela que eu dei um trabalhão para ela, tadinho, meu parto foi difícil. E eu sou mole para tudo. Já estou demorando, não vou demorar mais na live não, porque ontem foi, nossa, perdi. É o meu tempo, e eu sou mole mesmo, graças a Deus. Eu sou devagar, quase parando não vem debochar de mim. Eu sou devagar, meu jeito, meu tempo, é minha forma, é a minha digital. Apesar de que eu bati um recorde essa semana, vou ver quando é que eu vou falar isso para vocês, já estou abrindo aqui na praia, estou falando aqui o que está acontecendo. Mas é o meu ritmo, é o meu pace, time. Eu estou usando palavras em inglês. Pace é uma palavra do tênis. Eu trabalhei com tenistas. Então eu imponho o meu ritmo na minha vida. Claro, estando com a Márcia, a gente se trabalha junto, né? A gente se une junto. Falando em Márcia, chega o Cado aí. Então cada um tem o seu tempo. E você, como é que você vai saber qual é o seu tempo? É quando você se aprofunda. Quanto mais você entra, e olha só o que o Carl Rogers falou.
Eu acho que foi ele, eu tenho quase certeza, porque eu sei o milagre, mas os santos eu esqueço, eu peço perdão, mas acho que foi ele que falou assim: quanto mais você alcança a sua intimidade mais profunda, mais você está em contato com o universo inteiro. Então é o seu tempo, não importa. Ah, mas o cara com 20 anos ele era um Durango, com 30 é um cara mais rico do planeta. Parabéns para ele. Não sei se ele é mais feliz do que eu. Não é despeito nenhum, não. Eu admiro, curto um monte de gente. Eu sigo um monte de caras ricos aí que ensinam coisas pra caramba. Eles têm muito valor. Mas ótimo para eles e para mim, eu sou feliz. E se eu quisesse apressar o rio, não apresse o rio, ele corre sozinho, Barry Stevens. Se eu quisesse apressar o rio, eu ia ficar mal. Eu tenho o meu tempo, eu sou feliz dentro do meu tempo. Eu me ouço. Eu ouço a minha alma. E quando eu ouço a minha alma, eu estou ouvindo os anjos de Deus. Entenda esse anjos de Deus na forma como você achar melhor. É minha maneira. Mas para eu ouvir isso, eu tenho que entrar. Eu tenho que me aprofundar. Se eu ficar só na superficialidade, maromba, e não sei o quê, e piercing, e tatuagem, ficar só na superfície, eu não vou ouvir. Eu vou ouvir as coisas que estão na superfície. Qual é o novo trend do Instagram? A musiquinha, a dancinha. Qual é? Consegui mais 12 seguidores porque eu botei o trend, eu sabia qual que era. Cara, tá. Se você acha isso importante, mete bronca, vai fundo. Mas você não vai se ouvir. E se você não se ouve, você está com o teu canal intuitivo muito prejudicado. Quanto mais você vai se aprofundando, né, mais longe você vai. E para terminar, porque eu gostaria de continuar, eu gostaria muito, mas eu não vou fazer isso com você. Eu vou ler a segunda e última tela. O sentimento de realização está sempre no percurso. Isso já é clichê, né? Está sempre no percurso, jamais no destino. Não importa quanto tempo você leva na estrada dos seus sonhos. O importante é você seguir nela. E aí eu falo do meu livrinho Em Frente Sempre. Não é, Sandrine? Sandrine está falando que é. Então é essa a ideia. É você viver o momento. E você quer, eu sempre falo momento. Quando eu falo momento, o mo já é passado. O to ainda é futuro, ainda não falei. Ainda vou falar o to. Então, o presente é fugaz. Ele foge. Há um minuto atrás eu estava falando outra coisa. Agora eu já estou nessa. Então aquilo ali já foi. Quem chegou na live antes, tudo bem, você vai poder ver o vídeo de novo, mas aquele momento, a emoção daquela hora você já perdeu, se você não chegou. Não estou falando isso pro Cado, não, que chegou agora há pouco. Eu estou falando o momento. E como é que se vive o momento? Se o momento passa, quando você vê, já foi. É quando você entra num estado de êxtase. Os yogis, né? Entra lá, você... E tem uma frase, só de fazer isso eu já mudo meu ritmo, meu tom. Tem uma frase da Universidade Brahma Kumaris, que ensina a meditação Raja Yoga. Eles falam que a gente deve viver em Karma Yoga. O que significa isso, Joaquim? Eu gosto das tradições orientais, eu gosto disso tudo. Tai Chi, estudo esse negócio todo. Inclusive, eles fazem um docinho nas reuniões deles, que eles estão fazendo como se eles estivessem em meditação. O que é o Tai Chi, que eu estudei também? Eu pratiquei. O Tai Chi é uma meditação em movimento. Então, você praticando aquela meditação, que é uma arte marcial também, né? Então, eles fazem um docinho
em meditação, em Karma Yoga. E no final das reuniões deles, eles dão aqueles docinhos gratuitamente para a gente. Então, quanto mais você vive nesse estado de êxtase, quanto mais profundo você está vivendo cada segundo, quando você está em êxtase, você se funde com o universo. E quando você se funde com o universo, Deus está em você, os anjos de Deus. Então quanto mais você treina isso, mais você ouve. E quando você ouve, você vai viver em sincronicidade. Está no lugar certo, na hora certa, porque você está sendo guiado. Sentindo a coisa certa, pensando a coisa certa, vivendo a coisa certa, amando, você vai estar vivendo em comunhão com o universo, com o pulsar da vida, das marés, do movimento das luas, com o cosmos. Estou viajando um pouco, eu sei, mas eu não consigo viver isso o tempo todo, né? Mas é isso que eu busco e é para essa direção que eu caminho. E quanto mais eu caminho nessa direção, mais eu sou conduzido a fazer as coisas que eu devo fazer. E aí eu vejo, esse era o caminho que eu tinha que fazer. Eu dou um spoiler, Márcia, para o pessoal, para dizer o que vai acontecer. Eu não dei não, mas em uma semana eu vou dar um micro spoiler. Eu fiz 2 coisas que eu nunca podia imaginar que eu ia fazer. Em uma semana, eu fiz 2 coisas. Eu vou ver. Talvez eu fale isso na sexta-feira. Talvez eu fale isso. Ou então numa live num sábado, alguma coisa assim. Talvez eu fale isso num dia. Antes de eu falar, eu vou anunciar que eu vou falar sobre esse assunto. Foi algo assim, milagre mesmo. Uma coisa... Eu nunca podia imaginar aquilo. Mas terminamos, né? Eu ajudei você. Eu até gostaria de perguntar como eu ajudei você, mas aí fica mais complicado para você escrever tudo isso. Mas você entende que o teu sonho tem a tua digital e que é você, no âmago da tua alma, nas suas entranhas mais profundas, que vai ouvir, não tem ninguém. Você deve fazer isso. Meu filho vai ser médico, vai ser doutor. Ele tem que fazer uma faculdade para ele ser alguém na vida. Cara, não faz isso com teu filho, não. Ajudei, Malu. Obrigado. Muito reconfortante saber que o que eu estou passando para você está sendo válido. Entendo. Legal, Sandrine, Ângela, sim. Tá? Eu estou agregando, eu estou te dando ferramentas. E é necessário que você, né? Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios e os deuses. Pois se aquilo que buscas não encontrares dentro de ti mesmo, não encontrarás mais em lugar algum. Sim, Rose está falando aqui. Então, essa é a ideia, né? Que a gente busque esse conhecimento que está dentro da gente. E aí sim. Luiz Barbosa, graças a Deus, quanto mais vocês ajudam, mais vocês recebem bênçãos de Deus. Obrigado. E é exatamente isso. Quanto a gente cava um poço, valeu, Cado, obrigado, Luiz Ricardo. Se a gente cava um poço, quanto mais água a gente tira daquele poço, mais vai vir água cristalina. Quanto mais eu dou, quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. Isso é para todos nós. Boa, Cado. Essa é a ideia. E amanhã, Joaquim, amanhã já sei. Amanhã é uma... não, tá aqui, no lugar certo. Amanhã a gente vai fazer um resumão. É a conclusão desse capítulo. Aí depois da manhã, aí a gente vai para o módulo 5. Aí vai para o capítulo 7 e depois 8.
Então amanhã vai ser um resumão. E eu vou estar esperando você aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Muito legal estar compartilhando aqui contigo, aqui no YouTube e aqui no Instagram. Tenha uma noite abençoada. Valeu, Malu. Valeu, Sandrine. Até amanhã. Obrigado pelo pontinho também. Obrigado por esse like que você está me dando aqui. Puxa, depois vai ali no YouTube e se inscreve no nosso canal para dar uma forcinha para o canal. Beijo grande. Amo vocês.